Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente para a glória de Deus, amém? 9 de julho de 2024, irmãos, eu quero pedir perdão, ontem eu não postei o vídeo, eu não me programei para ter postado o vídeo, acabou que não deu tempo, eu tive que ir na rua, foi bem corrido e eu não consegui postar o vídeo, então eu já peço perdão, esse vídeo também tá indo um pouco atrasado, porque de ontem para cá tá uma benção bem corrida e acabou que eu não me organizei melhor, então vai chegar o vídeo hoje, mas porém vai chegar um pouco tarde e eu já peço perdão, mas amanhã, em nome de Jesus, no horário normal, que é o meio-dia, o vídeo vai estar chegando aí, tá bom? Peço que os irmãos estejam orando pela minha vida, pela minha casa e nós estamos juntos aí para a glória de Deus. Nós vamos começar o Evangelho de João, glória a Deus, por quê? Eu ainda fiz análise, como eu falei com vocês, né? Fiz uma análise todinha de tudo que a gente já lemos aqui no Novo Testamento. Então, as epístolas, as cartas paulinas, as joaninas, as pedrinas, foram todos já, né? Cartas Universal foi tudo. Então, só que os evangelhos, a gente ainda não estudamos os evangelhos. Então, agora nós vamos para os evangelhos, amém? Nós vamos para os evangelhos sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus. E agora nós vamos para o evangelho de João, o evangelho que João escreve para trazer ao entendimento dos irmãos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Filho unigênito de Deus. Quando João escreve essa carta, ele escreve essa carta aproximadamente 20 anos depois que todos os 20 anos depois que os evangelhos sinóticos já estavam circulando, já estava ali, né, fortalecendo a igreja do Senhor Jesus. Quando João escreve esse evangelho, os outros apóstolos já estão todos mortos, já não estão mais vivos. O único que ainda está vivo, a lâmpada acesa ainda, é João, né? Para se cumprir a profecia que o Senhor fez sobre a vida dele, né? Que se o Senhor quisesse que ele ficasse vivo até que o Senhor voltasse, ficaria. Mas ficaria para cumprir um propósito. Então João vai estar na ilha de Patmos, onde ele vai ter a revelação do Apocalipse, ele escreve as cartas joaninas. E aqui ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aproximadamente 20 anos depois, já que os outros evangelhos sinóticos já haviam sido escritos pelos apóstolos que já estavam mortos, né? Mas já estava circulando há mais de 20 anos. João vai escrever esse evangelho. Qual o propósito de João? O propósito de João é testificar, comprovar que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Então ele escreve esse evangelho para combater as heresias que estavam sendo apregoadas, o gnosticismo, o dualismo que estava sendo infiltrado dentro da igreja. Se a gente lemos juntos a epístola, né, de João, a gente viu lá as 3 epístolas dele, ele escreve para combater a heresia que tinha entrado dentro da igreja, porque o gnosticismo, eles falavam que Jesus era só Deus, mas não veio como homem, e o dualismo afirmava que Jesus era só homem e não veio como Deus. Então havia aquela mistura de religiões entrando dentro do cristianismo, para tentar fazer o cristianismo ficar paganizado. Então a gente vê que João se levanta como lâmpada, como luz naquele tempo ali, para poder provar a existência, a encarnação de Jesus como homem na terra, a morte, a ressurreição, né, e a redenção dele naquela cruz por toda a humanidade. Como que João já começa escrevendo esse evangelho? Ele já começa escrevendo esse evangelho testificando do verbo, testificando da palavra. O verso 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em algumas traduções você vai ver que é o verbo é o significado, é a palavra. Então ele está dizendo que Jesus estava no princípio, no início de tudo, porque desde o início ele é Deus. Desde o início, ele sempre foi, ele sempre existiu, ele já existia. Então, João está testificando. É tanto que você vai em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, você vai ver, né? Testificando ali sobre Jesus Cristo. A palavra testifica sobre o Senhor desde o início. Um dia eu ouvi alguém falou para mim, eu não consigo lembrar quem foi a pessoa que falou para mim, mas eu nunca esqueci essa frase, que Jesus está em cada versículo do Antigo Testamento. E quando eu comecei a ler a Bíblia, pela misericórdia do Senhor começou a abrir mais meu entendimento, eu comecei a realmente entender isso. A cada versículo lido nós vemos Jesus, irmãos. Ele é o Deus, Filho de Deus unigênito. O verso 1 de Gênesis eu vou ler para você, que diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Jesus é Deus. Então ele estava no início da criação. Ele estava ali criando junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender, irmãos, a grandiosidade e o poder de Deus. Ele é Deus do universo, ele é Deus poderoso. Tudo foi feito por intermédio dele. A natureza, a lua, o sol, as estrelas,
Tudo que nós vemos é criação de Deus. Você é criação de Deus. Eu sou criação de Deus. Nós somos a criação dele. Desçamos e façamos o homem à nossa imagem. Nós somos feitos pelo próprio Deus, moldados pela própria mão de Deus. O Senhor fez a humanidade. O Senhor fez céus, fez terra. Quando o Senhor criou a eternidade, ele já era a eternidade. Pensa aí, irmãos, é algo muito sério. Ele é a eternidade em si, ele é Deus. Tudo foi por intermédio dele. Ele é o criador de todas as coisas. O verso 2 e 3 diz assim, ó, ele é a palavra, ó, a palavra estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio com Deus, verso 2. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então quer dizer, nada teria existido se não for por Jesus. Então, como ele existe desde o início, como ele existe desde a eternidade, como ele é Deus criador, então tudo foi feito por intermédio dele. Não adianta, irmãos. Eles podem tentar arrumar a teoria do Big Bang, eles podem ter a teoria do que eles quiserem, eles podem ter suas teorias, mas não adianta, querendo ou não. É por isso que em Filipenses, tá escrito em Filipenses que todo joelho vai, Tessalonicenses, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar. No Antigo Testamento, Isaías também escreve, todo joelho vai se dobrar, meu Deus, agora me fugiu a mente quem foi que tá no Antigo Testamento. Não vou arriscar falar não, pra mim não errar, nem pecar. Mas no Antigo Testamento vai ter escrito, todo joelho, toda língua vai confessar que só ele é Deus. Você tá entendendo? O ateu hoje, que diz ser ateu, eu não acredito que Deus existe. Esse ateu, que se não se arrepender a tempo, ele vai estar diante do trono de Deus, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor. Macumbeiro, espírita, idólatra, pessoas que vivem na prática da fornicação, do lesbianismo, do homossexualismo, de todas as práticas mundanas que negam a existência de Deus, que não querem a Deus, diante de Deus vai confessar com a sua boca, diante de Deus vai confessar. Então não adianta, Deus, ele é o Criador, ele é existente desde o princípio, ele é o Deus que criou todas as coisas. Acreditar nessa teoria do Big Bang, a gente vai acreditar que caiu um monte de letra do céu e caiu um livro pronto em cima da mesa. E você pensa aí, uma chuva de letras, um livro foi preparado para você ler. Então a gente precisa entender, irmãos. É muitas coisas que não tem vazão, que não tem... Foge do equilíbrio. Então há muitas teorias que tentam comprovar que Deus não existe, mas ele é o respirar, ele é o vento, ele é o falar, né? Eu lembro que no período da pandemia, onde muitas pessoas morreram com sem ar, né? Morreram asfixiadas, porque esse Covid, né? Ele tirava o fôlego da pessoa, não conseguia respirar, morria sem ar. Então um senhor muito rico dos Estados Unidos, muito rico, ele passou muito tempo lá, foi pro balão de oxigênio, saiu, quase morreu, e então quando ele saiu do hospital, quando tem um vídeo, esse vídeo rola até circula na rede social, quando ele saiu do hospital, ele agradeceu a Deus e falou assim, eu respirei durante 80 anos, sem precisar de nenhum aparelho, e eu nunca fui grato a Deus pelo respirar, simplesmente por respirar, e hoje eu saio daqui, respirando por aqueles balões de oxigênio, deu o nome daquele negócio, né? E eu hoje sei o valor de respirar. Irmão, nós não sabemos o valor de poder andar com as pernas. Muitas vezes a gente é tão ingrato, e a ingratidão, a gente faz isso, a gente não agradece pelo que tem, não agradece pelo que é, não agradece pelo que come, pelo que dorme. Então, essa ingratidão tá na natureza caída do homem, não ser uma pessoa grata. Então, que a gente venha ser grato por tudo, porque Deus criou tudo aquilo que supre a minha necessidade, que supre a sua necessidade, foi ele que criou. Então, João escreve esse evangelho para isso, para jogar por terra toda aquela heresia que estava sendo introduzida dentro do evangelho, que estava tentando distorcer a verdade de Deus, aquele paganismo que estava tentando se misturar dentro do cristianismo e fazer as pessoas ficarem hereges. Irmãos, quantas heresias nós estamos vendo pregadas. Eu vi um vídeo de um homem falando, antes dele começar a falar a heresia dele, ele fala, muitos vão me atacar e vai dizer que é heresia, mas antes que me ataque, que diga que é heresia, eu vou falar, quando você é submissa ao seu pastor, Deus é submisso a você. Mas, meu Deus do céu, Deus é seu funcionário, Deus é o patrão do seu... Olha, eu penso, irmãos, é coisa sem nexo. Então, esse tipo de heresias estava sendo introduzida dentro da igreja. Havia irmãos acreditando nessas heresias, nessa baboseira falada pelos hereges.
querendo dizer que a gente dá ordem a Deus, a gente manda em Deus. Eu vejo pessoas falar que colocou Deus na parede. Eu coloquei Deus na parede. Meu Deus, nós estamos falando do Criador do universo, do Criador do mundo, do Deus Todo-Poderoso. Como colocar Deus na parede, irmãos? Então a gente precisa expandir, abrir o nosso entendimento. E esse evangelho de João, que João escreve, ele vem para isso, para mostrar a grandeza do Filho de Deus, o poderio. Milagres que Jesus fez aqui nesse livro, que não está nos outros evangelhos sinóticos, vai estar aqui. Há coisas que o Senhor fez que só João vai detalhar, porque João era amigo íntimo, né? Que inclinava a cabeça no peito, tinha intimidade, porque é isso, amigo, ele quer conhecer. Quem quer relacionamento com Deus quer provar mais do que ele tem. Então João escreve esse evangelho poderoso para nossas vidas. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Quem é esse João? João Batista. Aqui ele fala de João Batista, o precursor de Jesus. Antes de Jesus, João veio aplanando o caminho. João é profetizado lá em Isaías 40, pelo profeta Isaías, que ele viria como uma voz que clama no deserto. Quando as pessoas chegaram para João, quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? Quem é você? Você é Elias? Você é o profeta Jeremias? Ele falou, eu sou uma voz que clama no deserto. Aleluia, preparando o caminho para o Senhor. Então João, ele pregou no deserto ali da Judéia, ali perto do Jordão, às beiras do Jordão, onde ele batizava. E quando chegava ali os escribas, os fariseus ali, que chegava o saduceu ali contra o Senhor, ele falava, né, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque viria a ira do Senhor e virá sobre todos aqueles que brincam com Deus. Então João prega essa palavra forte, essa palavra de arrependimento, porque desde o início toda a palavra de Deus fala de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A Bíblia toda fala de arrependimento. Então sem arrependimento o homem não consegue ver a sua natureza caída. Sem arrependimento o homem só vai ver só vai ver a si próprio. E é isso que nós precisamos entender. A palavra nos faz como espelho e nos mostra a nossa natureza caída e a nossa necessidade e dependência de Deus, amém? Tudo foi por ele, aleluia, tudo por ele, para a glória dele, entende? Aqui, ó, tem um verso aqui que me chamou muita atenção. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Aí ele entra falando de João. E eu quero entregar isso aqui que eu achei muito forte. A gente entende, eu até vi um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes falando que a gente entende de tempo, mas Deus é a eternidade em si. A gente entende do tempo, você entende do tempo, mas quem entende de eternidade é o Senhor. Ele é a fonte da sabedoria, ele é a sabedoria, Deus é a sabedoria. Nós entendemos do tempo, né? Nós contamos aqui no relógio do tempo, mas é o Senhor que é a sabedoria, é ele que é a eternidade em si. Então a gente precisa entender isso. A luz e as trevas são duas forças opostas, né? Mas a luz sempre vai vencer as trevas. Irmãos, a gente vê até aí nos filmes que eles fazem, né? Nas mídias aí afora, a gente vê aí nessas novelas, a gente vê que sempre o bem vence o mal, sempre. Por quê? Porque já está mostrando a força do bem é maior do que a força do mal. Então, se há pessoas ainda permanecendo nas trevas espirituais, é porque não é que falta de luz. Não é falta de luz, não está faltando luz para essas pessoas. O que falta é que elas preferiram viver o mal. Então eu vou ter uma decisão. A falta de as pessoas não estar na luz não significa que não tem luz. Tem luz, está sendo pregado o evangelho, está sendo pregado o caminho da salvação. Mas há pessoas que optam ficar nas trevas. Há pessoas que, irmãos, eu paro para lembrar. Desde ontem, ultimamente, eu passando por uma guerra espiritual muito grande. E o inimigo tentando me acusar daquilo que eu vivi nas trevas, daquilo que eu fiz nas trevas. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Por que eu não aceito? Porque a luz chegou, irmãos. E quando a luz chega, as trevas não habitam. Quando a luz chega, as trevas perdem a força. A gente precisa entender, Jesus é a luz do mundo. Ele veio para os seus, aqui o verso vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E quem recebeu? Quem recebeu ele? Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, está na luz com Deus. Ou seja, aos que creram no seu nome. Então, se você crê no nome de Jesus, você já na luz. Você não está na treva. Você não está na perdição do pecado. Você está em o Senhor. Efésios, você lá, não vou citar e você lê depois. Efésios 1:5, João
1 João capítulo 2, verso 23, nós somos filhos de Deus, nós somos alcançados, nós somos feituras do Senhor, nós somos sacerdotes santos, sacerdócio santo, geração eleita, povo adquirido, escolhido por Deus. Nós não podemos aceitar menos que isso. Nós somos filhos de Deus. Não aceite menos que isso, você é filho de Deus. Alguns aceitam estar nas trevas, aceitam, porque Satanás engana, irmãos, maquia o mal. Satanás maquia o mal. Satanás maquia o que é errado. Ele tenta fazer com que nós entendamos que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Ele faz essa distorção de valores atualmente que nós estamos vivendo. Essa distorção e muitas pessoas acreditando nessas mentiras sendo apregoadas, sendo introduzidas no meio até do povo de Deus, sendo introduzidas até na casa do Senhor, onde nós estamos reunidos para adorar. Há pessoas que estão na prática do pecado achando que está certo. Há pessoas que estão na prática do erro, na prática do engano, dizendo que está certo, que as minhas razões, as minhas verdades, são muitas verdades sendo pregadas hoje, irmão, mas a palavra verdadeira, a verdade é essa aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade da palavra de Deus. É o que o verbo, a palavra nos ensina. Então que neste momento você venha ter essa clareza espiritual na sua mente, que o seu entendimento seja aberto, expandido, que esse evangelho que nós vamos iniciar hoje, para a glória do nome do Senhor, venha abrir muito o nosso entendimento, e inclusive entendermos que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é criador, ele é o verbo, ele é a sabedoria, ele é o verbo, a palavra e a sabedoria é a mesma pessoa, amém? Aos quais nasceram do sangue. Da onde nós nascemos? Do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Nem da vontade da carne, não é na nossa carne, nem da vontade do homem, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos do sangue de Jesus Cristo e somos gerados pelo Espírito de Deus. Então nós somos o Espírito, nós somos ser humanos, nós somos corpo tricotômico, nós somos pessoas tricotômicas, nós somos corpo, alma e espírito. E aquilo que você alimentar mais vai ressaltar mais na sua vida. O que você mais alimentar vai ressaltar. O que você tem alimentado mais? A carne? Os desejos da sua alma? Ou você tem alimentado o Espírito? Para que você esteja perto de Deus. Deus não fala com carne e Deus não fala com alma, Deus fala com o Espírito. Então quando Deus vai se comunicar comigo, ele fala com o meu Espírito, mas o meu Espírito tem que estar forte, não alimentado pela carne, pelos desejos desse mundo, pelo materialismo desse mundo. A gente está vendo uma distorção terrível de valor. Satanás tem destruído lares, famílias, Satanás tem destruído ministérios, Satanás tem destruído pessoas, porque muitos de nós não queremos estar perto, próximo de Deus, como o Tiago escreve: chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos às bandejas de Satanás, nós chegamos mais próximo de Deus. Amém? A palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dando testemunho de Jesus, está dizendo, ele caminhou conosco, nós andamos, nós vimos ele, nós vemos a ressurreição, nós vemos a crucificação na cruz e nós vemos ele novamente ressuscitar, ser assunto ao céu e nos deixar a incumbência de pregar essa verdade. João está testemunhando, vimos, quer dizer, eu vi com meus olhos, aleluia, a glória de Deus entre nós, o unigênito de Deus. Nós vimos ele se despir da sua glória, se permitir nascer como ser humano, 100% homem, 100% Deus, para alcançar a salvação a toda eternidade. Salvação, irmãos, não é de homens. Salvação é algo por intermédio somente de Jesus Cristo. Pastor não tem poder de salvar ninguém. Missionário não tem poder de salvar ninguém, de dar a salvação. Ó, a partir de hoje eu te faço filho de Deus. Ninguém tem poder de fazer isso. Ó, agora você é filho de Deus. Não, só quem pode me tornar filha de Deus é Jesus Cristo. Desde quando eu aceito ele como Senhor da minha vida. Fora isso, eu sou só criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Todo aquele que está longe da presença, que está afastado de Deus, está condenado ao inferno, está condenado a uma eternidade longe de Deus. Pessoas que estão desviadas, pessoas que não querem Jesus, pessoas que nunca aceitou Jesus, já está condenado a uma eternidade ao inferno. Mas se essa pessoa se arrepender em vida hoje, ele tem a oportunidade da salvação. Então o verso 12 está dizendo: todo aquele que o receberam, quem recebeu? Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha
vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Todas as pessoas que levantou a sua mão perante uma sociedade, não é somente perante uma igreja, é perante uma sociedade, perante a este mundo caído, depravado, que jaz do maligno, e disse: minha vida agora é do Senhor Jesus Cristo. Esse recebeu o direito através da cruz, através do sangue, da crucificação, da ressurreição, através da graça, favor imerecido, a oportunidade de ser filho de Deus. Ah, eu creio em Jesus, sabe? Eu não vou na igreja, eu sou boazinha, eu ajudo as pessoas, eu creio em Deus, né? Eu sou filha dele. Não, você é uma criatura que tem um pouco de bondade no seu coração. Filho de Deus é quem aceitou Jesus, é quem renunciou ao mundo, negou ao mundo, negou a si mesmo e se entregou a Jesus. Fora isso, eu sinto te dizer, você é só uma criatura que pode fazer a bondade que for na terra. Pode não fumar, pode não beber, pode não fumar pedra, pode não fumar maconha, pode não cheirar pó, pode não fofocar, pode não caluniar, pode ajudar as pessoas, pode ser uma pessoa boa, pode tudo. Mas se não tem Jesus na sua vida, se não entregou a sua vida a Jesus, eu sinto te dizer, pode ser a melhor pessoa desse mundo, que dá cesta básica, que dá casa. Agora a moda agora é fazer bondade para as pessoas na rede social e postar, né? Bênção, glória a Deus. Muitas pessoas têm sido abençoadas com isso. Não é ruim não, é muito bom que as pessoas que fazem continuem. Mas não adianta, não vão ser salvos porque é de bondade. O que salva o ser humano, o que impede dele ir para o inferno, uma eternidade longe de Deus, é a renúncia de si mesmo nessa terra e entregar a sua vida a Jesus. Aí sim, tem o direito de ser filho de Deus. Quando o Senhor olha para você aqui na terra, ele não vê você, ele vê você coberto pelo sangue de Jesus e vê o selo de Deus em você. Aí fala, esse ali é um dos meus. Fora isso, tá em trevas e está servindo ao adversário. Amém? Palavras duras, mas palavras verdadeiras e objetivas. Se não entregou o seu caminho ao Senhor, entregue hoje, ainda há tempo. Amanhã nós vamos voltar em nome de Jesus, na continuação desse capítulo 1. Aqui eu só dei uma entradinha, mais ou menos, né? E nós vamos entrar aí nesse evangelho. Não sei quanto tempo nós vamos levar. Não sei se vai ser 2 semanas, 1 semana, não sei. Mas nós vamos ler esse evangelho de Jesus Cristo todinho e nós vamos crescer na graça e no conhecimento e aprender um pouco mais em nome de Jesus. Eu peço perdão pela minha falha ontem de não ter colocado o vídeo aqui, em nome de Jesus. Mas tá aí o vídeo pra glória de Deus. E amanhã nós estamos juntos. Você que se inscreveu no canal por agora, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou orando por você e sei que o Senhor vai fazer você crescer muito nesta graça e no conhecimento. Amanhã a gente volta novamente e aprofundamos um pouquinho mais nesse evangelho poderoso pra glória de Deus. Deus te abençoe, que a graça te fortaleça. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, eu externo a minha gratidão, Senhor, por ti. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da salvação. Em meio às dores, em meio às lutas, em meio aos processos, ó Pai, nós vemos a mão do Senhor, a tua graça nos fortalecendo. Muito obrigada, Jesus. O Senhor deixou o teu trono de glória. O Senhor se despiu da tua glória, ó Pai, e veio aqui, Senhor, se fez homem para nos salvar, Pai, para redimir todo o nosso pecado naquela cruz. Sejamos gratos ao Senhor a cada minuto. Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos mais uma vez, ó Pai, e mais uma vez eu digo, eu te recebo na minha vida mais uma vez. Eu quero estar com o Senhor, ó Pai, me dá força para continuar. Senhor, me capacita a não negar o teu nome com ações e com atitude. Eu oro também pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Capacita eles, ó Pai, a não negar o Senhor, mas eles continuar firmes, Senhor, nesta marcha, renunciando ao mundo, renunciando às vontades, aos desejos, para viver verdadeiramente com Deus Criador, com Deus Todo-Poderoso, Deus Unigênito. Ó Deus, eu oro agora te pedindo, capacita o teu povo, capacita os teus filhos a prosseguir. Aqueles que se afastaram da tua presença, ó Pai, traz de volta, meu Senhor, traz de volta novamente para a tua casa, traz de volta novamente para viver a vontade do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance para a glória dele.